Secção de hoje, batendo papo com o Dr. Adriano de Oliveira Martins, falando conosco aqui sobre a recuperação de empresas ou de empresa em crise e também a efetividade da autofalência. A gente vai falar da autofalência agora nesse último bloco, mas só para a gente finalizar, que a gente estava falando da pequena empresa, a gente acabou indo rapidinho para o intervalo, doutor. Mas então ela tem alguns benefícios específicos, né? Tem. Mas caso não se enquadre, ela pode também ir para a lei normal das grandes. É perfeito, é importante ressaltar isso. Então, dependendo, Marcos, o estudo que é feito para essa pequena empresa, né, ela pode se valer do plano especial para microempresa e empresa de pequeno porte, que já está pré-definido na lei, lá no artigo 71, que é o parcelamento em até 36 parcelas, né? O primeiro pagamento para 180 dias. Agora, se a microempresa realmente analisar e verificar que não compensa fazer esse pedido, usar o plano especial, ela pode se valer do plano comum, né? Que aí ela vai pedir um parcelamento mais avantajado, vai poder pedir um deságio e assim por diante. Doutor Adriano, a gente vai falar agora um pouco dessa questão da autofalência. Aliás, eu queria entender o que é autofalência, né, e a efetividade dela. Tá. Na verdade, Marcos, esse Instituto da Autofalência, realmente ele é um pouco complexo e delicado, porque acaba abordando várias áreas do direito, né? Ele entra na parte trabalhista, na parte tributária, né? Então, eu tenho que fazer aqui uma introdução para a gente poder entender, tá? Veja bem, para a gente poder falar em autofalência, e veja que nós trabalhamos a efetividade da autofalência no caso de inviabilidade da recuperação, né? Então, fazendo aquele diagnóstico, analisando a crise realmente da empresa, ela pode ser viável para se reestruturar ou ela pode ser inviável. Ou seja, ela está na UTI, não tem mais o que fazer, é uma questão de tempo para ela fechar as portas, né? Ou o produto dela não é mais aceito no mercado, o serviço dela não é mais bem visto no mercado, quer dizer, não tem mais o que fazer, não tem como reestruturar essa empresa, né, Marcos? Aí nós estamos diante do encerramento da atividade. Tá? O encerramento da atividade ela pode se dar de forma irregular ou de forma regular, tá? Também conhecido como dissolução regular ou dissolução irregular. Tá? Então o empresário, quando ele vai encerrar a atividade, ele tem que fazer toda a burocracia que a lei determina. Tem que fazer a baixa em todos os órgãos públicos, as comunicações, regularizar toda a sua situação, mas tendo em vista a burocracia da nossa legislação para poder fazer todo esse procedimento, 90% das empresas que fecham as portas, que encerram a atividade, não fazem esse procedimento. Razão pela qual nós estamos diante do encerramento irregular da atividade. E o encerramento irregular da atividade traz consequências graves. Traz consequências graves a quem? Aos sócios propriamente dito. Tá? Onde os sócios futuramente terão os seus bens penhorados, os seus bens arrecadados, né, por não ter observado a forma ideal e a forma mais justa para poder proceder esse encerramento, né? Então, Marcos, veja bem, para nós podermos enxergar a efetividade dessa autofalência, é importante nós falarmos da constituição de uma empresa. Tá? Como que se dá a constituição de uma empresa? Quando você vai constituir uma empresa, você vai escolher um tipo societário adequado para o seu caso. Tá? Então, por exemplo, quando você vai constituir uma empresa, a maioria das empresas abertas no Brasil, elas são constituídas ou pela sociedade limitada ou pela sociedade anônima. Que é o tal do SA e LTDA. Perfeitamente. O porquê que 95% das empresas são constituídas nesse formato? Porque os sócios não respondem com os bens pessoais no caso do insucesso da atividade. Se a empresa não der certo, você vai perder somente o valor investido. Você não responde com seus bens pessoais. Essa é a regra da limitação. Então, veja, é por isso que 95% das empresas são constituídas nesse formato. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que ilustrar com um caso prático para a gente poder entender a efetividade disso. Tá, Marcos? Vamos supor o seguinte... Só para eu entender assim, até aproveitando aí que você falou dessa questão de limitada e SA, LTDA e SA. Ambas são o capital dos sócios não fazem parte aí? Isso, não. Os bens particulares dos sócios é diferente do bem da pessoa jurídica. Tanto no SA quanto no limitado. Perfeitamente. Lembrando que a pessoa jurídica ela tem personalidade jurídica própria. Quem deve é a pessoa jurídica e não os sócios. Quem contrai direitos e obrigações é a pessoa jurídica e não os sócios.
né? Então é importante ressaltar isso. Diferente das empresas menores, ME, EPP, ou não? Também Não. Tem Se essa o definição. formato for sociedade limitada, quem responde é a pessoa jurídica. Diferente do empresário individual. O empresário individual, a responsabilidade é pessoal. Tá. Né? Então... A ilustração que você falou. eu vou ter que ilustrar para a gente poder enxergar a eficiência disso, a efetividade disso. Veja, por exemplo, vamos supor que eu tenho um gerente do banco, um gerente de um determinado banco que trabalhou durante 20 anos no banco e conseguiu acumular um patrimônio considerável. Ele tem alguns imóveis em nome dele, tá? Depois de 20 anos, ele decide pedir demissão do banco para poder constituir uma empresa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um dos seus imóveis, vai vender um dos seus imóveis e vai injetar o dinheiro naquela empresa. Ou seja, ele vai constituir uma empresa com aquele capital utilizado da venda daquele imóvel, tá? E, quando ele constitui a empresa, automaticamente gera toda aquela função social. Ou seja, ele vai gerar empregos. Vamos supor que a empresa dele tem 100, 200, 300 funcionários. Ele vai fazer gerar a economia propriamente dita daquele município, né? Pagando os impostos certinho devidos, né? Até mesmo com fornecedores, relacionamento com fornecedores, vai fomentar a circulação de riqueza com fornecedores. E vamos supor o seguinte, Marcos, durante 15 anos, esse empresário gerou emprego, sempre pagou os funcionários em dia, sempre pagou os impostos em dias, mas num determinado momento ele se depara com uma crise. Tá? Uma crise, vamos supor, com o seu país, uma crise política, econômica e financeira que acabou atingindo a sua empresa. Tá? Ou até mesmo no setor dele, né? Perfeitamente. Perfeito. Então, com essa crise instalada, ele começa a se deparar com vários credores. Então, ele começa a se deparar com credores trabalhistas, com credores tributários, com credores quirografários, fornecedores, começa a cobrar ele e, de repente, começa a chegar reclamações trabalhistas, começa a chegar execuções fiscais e ele se vê desesperado porque realmente não tem como ele se reestruturar. Ali é inviável a reestruturação, né? Então, veja, o que acontece? Geralmente, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e a Justiça Comum, que é estadual, vai conseguir atingir os bens pessoais dele, né? Geralmente, na Justiça do Trabalho, todos os sócios respondem com os bens pessoais. Já na Justiça Federal, o sócio administrador, aqui no Brasil, nós temos muito esse formato de empresa, né? Que é o sócio fundador, que é o sócio majoritário e também que é o gestor da empresa, né? Tanto é que quando a gente vai fazer a parte de reestruturação de empresa, é difícil você chegar para um empresário que montou uma empresa, que faz anos que ele está lá e falar o problema é você, o problema é sua gestão, né? Então tem que tomar um cuidado muito grande. Diferente nos Estados Unidos, que a sociedade, as cotas sociais são diversificadas, né? Aqui não, aqui geralmente é constituído por um sócio fundador e esse gestor que faz parte. Mas voltando, Marcos, então geralmente a Justiça do Trabalho vai atingir os bens pessoais daquele sócio, pelo fato de os bens da empresa não ser suficiente para pagamento da dívida, né? Até mesmo nas execuções fiscais, se aquele sócio administrador os bens não são suficientes, dependendo do caso concreto, vai atingir os seus bens pessoais, né? Dependendo do regime de casamento, pode até atingir aí os bens da esposa. Olha o ponto que chega, né? Aí você pode até me perguntar, mas espera aí, Adriano, aqueles bens que ele conquistou enquanto era gerente de banco, que não tem nada a ver com a empresa, ele vai perder? Vai. Ele está colocando em risco todo o patrimônio, vai ter alcançado todo o patrimônio e ele pode ser penhorado. Não tem dúvida disso. Mas, Adriano, não se leva em consideração os 15 anos que ele arrumou emprego, que ele gerou emprego, que ele pagou os impostos, esses 15 anos que ele ajudou muita gente, não leva em consideração? Infelizmente, hoje em dia, não. Hoje em dia o que importa é o recebimento de crédito a qualquer custo, tá? Então, ele vai perder todos esses bens? Vai. É um risco muito grande, tá? Aí se você me perguntar, existe alguma possibilidade de que ele não perca esses bens? Existe alguma possibilidade de tentar proteger esses bens? Sim. Existe. Uma única possibilidade. Boa notícia, né? Uma única possibilidade, Marcos, com o pedido da autofalência. A autofalência, ela é um meio de dissolução regular. Então, o empresário que está em crise, ele vê que realmente não tem como mais se reestruturar, ele não pode só fechar as portas, virar as costas e sair andando, que é 90% dos empresários fazem.
Ele encerra a atividade e deixa as ações correrem, deixa os penhoras dos bens, os bens já estão penhorados, né? E isso gera um risco muito grande para ele. Se ele pedir uma autofalência, que é considerada uma dissolução regular, olha que interessante, a Justiça do Trabalho, ela não tem competência para julgar a responsabilidade dos sócios para poder atingir os seus bens pessoais. A partir do momento que é decretada a falência, o juiz do trabalho tem que fixar o valor que ele tem direito para ser habilitado o crédito na falência. A execução fiscal é a mesma coisa. Na execução fiscal não pode ser julgado responsabilidade de sócio, né? Então, na execução fiscal, numa Justiça Federal, vai ter que ser o quê? Habilitado a fazer reserva de valor dentro da falência que foi devidamente decretada. Então, a empresa ela pode pedir a sua autofalência. A própria empresa, lá no artigo 101, 105, ela pode requerer a sua autofalência. Tá? Juntando os documentos necessários, pede a sua autofalência, os bens da empresa serão arrecadados, esses bens arrecadados serão vendidos para poder pagar numa ordem cronológica lá do artigo 83. Tá? Então veja, se vai um oficial de justiça federal, um oficial de justiça do trabalho para penhorar os bens dos sócios, nesse caso, quando há decretação da falência, tem que se pedir para habilitar o crédito, não pode penhorar nada dos sócios. Tá? Mas é importante também, Marcos, a gente ressaltar o seguinte, porque o pessoal pode estar se perguntando, mas os sócios não respondem mais? Não, vai ser apurado dentro do juízo falimentar, vai ser apurado pelo juiz, pelo administrador judicial e pelo Ministério Público se houve crime falimentar, se houve fraude. Se não houve fraude, se não houve crime falimentar, os sócios não respondem com os bens pessoais. Ele não pode ter os seus bens pessoais arrecadados para satisfazer aquela pessoa jurídica ou aquele credor, né, da pessoa jurídica. Doutor, qual seria a outra forma se não a autofalência? Por exemplo, quando é que uma empresa, são os credores que pedem a falência dela, em uma outra situação, que não há autofalência? Perfeitamente. Quando nós falamos da falência propriamente dito, é a possibilidade dos credores pedirem a falência da empresa, né? Então tem essa possibilidade. O empresário está tentando, mas não isso. consegue, aí o indivíduo está lá sem receber há tanto tempo, é ele que entra com o pedido de falência. Isso, ele entra com o pedido de falência propriamente dito, e isso vem de um dos credores, que é possível sim, sem problema algum. Tá? E até uma forma de você evitar tudo isso, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Pode. Geralmente é difícil o credor pedir autofalência porque ele sabe que dependendo ele não vai receber. Então, dependendo do credor, se ele pedir autofalência... Não a auto, mas a falência. Perdão. Se ele pedir a falência propriamente dita, ele pode correr o risco de não receber, porque quem está primeiro lá são os trabalhistas. Então, os bens arrecadados vão ser para pagar uma ordem cronológica. Aí, Marcos, só para não ficar uma situação meio complicada também, é importante ressaltar, os trabalhadores, os funcionários vão deixar de receber? Não vão deixar de receber. Eu concordo plenamente que os funcionários jamais podem deixar de receber. Existe aquele caráter alimentar, o princípio da dignidade da pessoa humana, e sem sombra de dúvida, tanto é que o legislador já reservou isso para eles. Os bens serão arrecadados para pagar em primeiro lugar. Depois de arrecadados e vendidos, vão pagar os credores trabalhistas, depois os credores com garantia real, que são os bancos que dão em garantia real. O trabalhador está na frente do banco aí. E terceiro, aí vem o crédito tributário, né? Depois tem o privilégio geral, o privilégio especial, e em sexto vem o quirografário, que são os fornecedores, cheque sem fundo e etc. Esses, quer dizer, não vão pedir mesmo. Esses, infelizmente, faz 10 anos que eu atuo como administrador judicial, tanto em recuperação judicial quanto falência, eu nunca vi chegar no crédito quirografário. Geralmente os trabalhistas sempre recebem, mas nunca passa dos credores tributários. Infelizmente, nosso tempo chega ao final aqui, mas eu quero agradecer demais, doutor Adriano Oliveira Martins, pela presença aqui, lançado pela Juruá, doutor. Isso, editora Juruá. Já tem no site? Já tem no site, já está à venda, mas o lançamento, a primeira mão, agora ainda não fiz o lançamento da obra, né? Eu vou fazer com algumas palestras, vou fazer no Univem também, né? Que me convidou. E ainda não está efetivamente lançado. Legal, mas a gente em primeira mão já conheceu aqui. Obrigado, doutor Adriano. E infelizmente nosso tempo chega ao final. Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade.